Um time para não cair. Isso mas não para ser campeão. Exatamente. Agora, não para ser campeão. Agora, quem surpreendeu também, não foi uma surpresa, porque começou o ano, né? O Flamengo começou complicado, né, Simon? Perdeu o Campeonato Carioca, perdeu lá a Primeira Liga. Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil. Né? Aí o Muricy se parou, se afastou porque ficou doente. E aí ficou aquele negócio, pegaram o Zé Ricardo, será que vai, será que não vai? Vai indo, foi, o Zé Ricardo, né, entrou, se acertou, o Flamengo reforçando e tal, e o Flamengo terminou bem o ano. O Flamengo terminou bem, o Flamengo está classificado para a Libertadores, um time forte, ano que vem com um time mais forte ainda. O Flamengo foi uma surpresa para você, depois daquele começo de ano tão ruim? Foi. O Flamengo consegue se superar, não é, com o passar do tempo. É impressionante com a força da sua torcida. Por isso que eu falei, a melhor equipe, mais bem preparada para a Libertadores ano que vem, na minha opinião, é o Flamengo. Né? Que agora está com o Arão, contratou o Rômulo, Diego, se fechar com o Conca, que não está fechado, mas se fechar, Guerreiro e Marinho. Olha só, e do meio campo para frente o que é esse time. Tem um bom goleiro que é o Muralha, o Hever, não é? Pará, Hever e o Vaz, né? O Vaz e o Jorge. E o Jorge. Esse é o time do... É um timaço. E do meio campo pra frente, se fechar o Conca e o Diego. Então, acho que o Flamengo está bem estruturado, está organizando a sua estrutura financeira, o que esse presidente merece todos os méritos. Então, o Flamengo é um candidato em potencial das 8 equipes brasileiras, até mais do que o Palmeiras, na minha opinião, para ir mais longe na Libertadores. Ô, Wagner Martins, e além de tudo isso que eu falei, eu ainda esqueci de um detalhe importante. E não tinha estádio para jogar esse ano. O Flamengo era um time itinerante. E o engraçado é que caiu o rendimento do Flamengo quando recebeu o Flamengo jogou no Pacaembu, o Flamengo jogou em Volta Redonda, o Flamengo jogou em tudo que é lugar. Brasília, Natal, Manaus, o Flamengo... Foi o melhor visitante da temporada. Eu acho que o que aconteceu com o Flamengo depois que o Maracanã foi reaberto, acho que foi uma coincidência com o desempenho do time que já estava na reta final do campeonato com a corda muito esticada, né, com o final do ano que foi muito duro para todos os times do futebol brasileiro, mas acho que foi uma coincidência de uma queda de rendimento que o time apresentou e aconteceria de qualquer forma em qualquer outro estádio. Vamos dizer aqui que o Maracanã prejudica algum time, né? Não, lógico que não. Então pode ter sido isso, uma coincidência com a corda esticada durante o ano inteiro, e aí começou a cair justamente quando o Maracanã se voltou para receber jogos do Flamengo. Agora, senhor Mani, mas é legal a gente ver o Flamengo, por exemplo, time forte, né? Voltando a jogar no Maracanã, mas eu acho que o mais importante de analisar o Flamengo desse ano não é dentro de campo, é fora. Flamengo, você não ouve mais falar que o mês, aquela história que a gente ouvia falar, tem 90 dias, até o Vampeta, quando falou aquela frase, lembra? Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo, isso acabou. O Flamengo tem dinheiro, o Flamengo tem dinheiro em caixa, o Flamengo hoje é um clube organizado, o Flamengo paga em dia, o Flamengo está pagando as dívidas. Isso, aí o dentro de campo é reflexo do que é fora. Claro. E o Eduardo Bandeira de Mello, até uma questão de uns 10 dias, ele deu uma entrevista dizendo que, acho que saiu no site do Flamengo, se eu não estou enganado, o Flamengo vai movimentar 33 milhões de reais nesse próximo ano de 2017 em contratações. Neste ano de 2016, o Flamengo gastou 29 milhões, ou seja, houve um incremento, vai haver um incremento aí de 4 milhões de reais. Não é pouca coisa, não. É um jogador que você contrata. Bom. É um jogador que você contrata. Sim. Quer dizer, além de você ter a verba que foi disponibilizada nesse ano, no ano que vem você vai adicionar essa mesma verba, mais 4 milhões. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro, está bem estruturado, está bem organizado. Outra coisa, a gente fala muito pouco do Rodrigo Caetano. É um cara muito importante, que teve os seus problemas no começo, foi mal em alguns momentos, foi. Mas assim como o jogador de futebol precisa de tempo para ganhar ritmo de jogo, o gerente de futebol, o diretor de futebol, ele precisa também. O presidente idem. Mas isso teve com o Alexandre Matos também. O Alexandre Matos foi super criticado lá no começo, você lembra? Sim. Contratou não sei o quê. Ele falou, calma, o cara tá montando o time. Tá montando o time. E o Rodrigo Caetano, agora no Flamengo, ele conhece bem a estrutura do time. Ele sabe quais são as necessidades do Flamengo. Ele sabe onde ele tem que ir
cirurgicamente contratar seus jogadores. O que foi você que não, o Simon, né, que falou que o Flamengo entra mais forte que o Palmeiras. Sabe por que eu acho que não é que eu acho que não. Que eu acho que é um adversário a mais para o Flamengo que o Palmeiras não tem, a questão do entrosamento. Porque a gente sabe muito bem, o Flamengo já prometeu contratações, está fazendo as contratações. O Flamengo ele vai mudar um pouco a cara dele em relação à cara da temporada passada. O Palmeiras não precisa perder o Gabriel Jesus, é verdade. Vai fazer falta. Isso vai fazer falta mesmo. E perdeu o treinador, que é o que dá a cara pro time. Não, tudo bem, mas é aquilo que o Quesada falou e eu também concordo. O Palmeiras está prontinho. E o Eduardo é um técnico capaz, competente. Acho que ele vai conseguir dar jeito nesse Palmeiras. Agora o Flamengo não. Ele vai mudar algumas peças, ele vai ter que ganhar entrosamento para começar a jogar. Ok, vai ter o primeiro. Logo de cara você tem um campeonato estadual que dá para você botar o time para entrosar. A Libertadores, a fase mesmo que os times vão entrar, vai ser em abril. Até lá o Flamengo já pode estar mais bem entrosado ainda. E quem sabe, muito mais competitivo do que no primeiro momento. Eu acho que ele possa estar. Olha aqui, entendeu? é Natal, é espírito natalino. Eu trouxe um tender pra você lá fora, Obrigado. um presente, que você sabe. Mas eu vou Só discordar totalmente de você, Fábio Sormani. Pode discordar, ué. Posso? Pode, Fico deve. feliz, fico feliz. Deve, Fico porque feliz por com enquanto eu tô calmo. Você quer me deixar nervoso? Não, Você não vai ficar nervoso, não. Não, Hoje espírito não. natalino, Hoje Não, não. hoje eu por favor, prometi, por favor. em casa eu A prometi. sua mulher me pediu, pelo amor de Deus, que no Dona Cristina. Natal você manter a calma. Mas eu vou discordar de você. Eu acho que, eu acho que um time que perdeu a sua grande peça, que é o Gabriel Jesus, e o seu grande comandante, que é o cara que dá o padrão, que monta o time, ele não entra pronto. Ele entra, apesar de ter mantido 90% do elenco, mas é uma dúvida. Você não sabe como é que vai ser a reação do Eduardo Batista, diferente do Flamengo. O Flamengo vem com o Zé Ricardo e não acho que vai mudar tanto o time assim, não. O Flamengo não perdeu jogador nenhum. Flamengo, o que você quer comigo? Não encosta. cumprimentar, Don't pô. touch me. Achei que você ia me bater. Te cumprimentar. Por quê? Eu acho que você fez uma observação muito importante. Não é fácil substituir um cara como o Gabriel Jesus. Eu acabei de dizer que o Gabriel Jesus, depois do Neymar, o grande jogador do futebol brasileiro, é claro que o time que pede um jogador desse quilate, ele vai sentir muito. É óbvio que sim. Eu acho que a gente vai voltar para aquela pergunta anterior. Quem que é mais importante? O que vai pesar mais? A saída do Eduardo ou do Cuca? Do Cuca Gabriel ou do Jesus. Gabriel? Do Gabriel. Tá? Eu acho que com o Eduardo Batista o Palmeiras pode se resolver. O problema é o Gabriel Jesus. Mas é uma peça, o Flamengo não. O Flamengo está pensando, Benja, em algumas mudanças. Até no seu jeito de jogar. Com os jogadores que ele está contratando. Porque o Flamengo estava jogando no 4-2-3-1 e com a chegada de alguns jogadores, ele pode até mudar o seu sistema. Ele pode passar de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, com duas linhas de 4. Já me perdi. Você entendeu? 4-2-2. 4-2-2 ninguém mais joga porque você tem que marcar as beiradas. Mas se tu Entendeu? pegar o Diego e o Conca. Então, se você E o for Rômulo e o Arão. a gente não sabe exatamente quais serão Entendeu? essas peças, entendeu? A gente não sabe. De qualquer maneira, vai ter que ter gente marcando as beiradas. Porque o Arão e o Rômulo vão jogar alinhados. Quem será que vai jogar por ali? Então, se for esse alinhamento com os jogadores marcando pela beirada, você pode mudar o sistema. E quando você muda o sistema, por mais que você trabalhe e treine, você precisa de tempo para que ele dê certo. Ou seja, traduzindo o que o Sormani está falando, Por que favor, é praticamente a mesma eu coisa já me que perdi você há está 15 falando. minutos e já me perdi com ele. O Palmeiras não precisa mudar tanto porque ele é um time campeão. O Flamengo precisa de algumas mudanças porque ele não foi. Mas ao mesmo E tempo. pode mudar a forma de jogar, vai precisar de mais um zagueiro, porque precisa de mais um zagueiro, a temporada é longa, mais um volante, mais um homem de meio campo para ajudar o Diego a pensar e o Arão também o jogo nesse setor vital para um time de futebol. Então o Sormani tem razão. Só que assim, eu só vejo coisa boa pro Flamengo lá na frente. Não, eu também O vejo. Flamengo não, só e- tem a crescer, né? Claro, Esse acho e que é um aqui, ó, ponto não, importante mas também. o Mas é isso que o Sormani está falando. Mas tudo- O Flamengo pode Sabe- sofrer mas não, algumas só que, ó, alterações. não, mas Se esse você- Palmeiras dois campeão segundinhos. não Sabe o que existe pode mais. ajudar? Sabe o que pode ajudar? A Libertadores termina no final do ano. Também, Ela não termina mais em julho. Então, até o final do ano, O Flamengo, O Flamengo pode estar E com outra esse coisa, cruzamento. esse campeão que vocês estão falando do Palmeiras não existe mais. Perdeu o técnico e o seu principal jogador. Isso aí não é 10%.
É muito mais que 10. E ao contrário do Flamengo, que está contratando umas peças, o Conca é uma incógnita, ninguém sabe, está treinando aí e tal, mas é uma incógnita. Agora contratou o Marinho, contratou o Rômulo, que é bom jogador, né? E mantém o técnico. Então tá evoluindo. E eu acho que Diego e Guerreiro podem evoluir ainda em 2017. E outro detalhe, eu não estou aqui para ficar contrariando o Fábio Sormani, longe de mim, até porque eu fiz isso o ano inteiro e era meu objetivo não fazer nessa última semana, mas não tem como. Mas, Fábio Sormani... Hoje é Natal, mas você é um idiota. Mas essa... Não, peraí. Elogio. Peraí, você falou de coração? Claro que não. Ufa. Não, mas deixa eu falar. Você falou da Eu nunca vi uma Libertadores. pessoa falar pra outra que ela é idiota em pleno Natal. Você vê que esse é o espírito desse cidadão. Mas lembrando o seguinte, você falou da Libertadores até novembro, só que esse ano, a Libertadores, indo até novembro, os clubes brasileiros têm um problema sério pela frente. Porque todo ano, os clubes brasileiros, quando perdem jogador, é pós a Libertadores. Até quando vem fazer contrato, lembra o São Paulo fez contrato com o Caleri até julho. Agora não, meu amigo. Dependendo do que acontecer, a Libertadores no segundo semestre, os clubes brasileiros fazem o quê? Além disso, Tem esse o problema sério. a janela forte É a do meio do é a ano. do meio do ano. Não é essa que aqui de pode janeiro. tirar jogador, é a do meio do ano. Justamente. Por outro lado, tem algo positivo. O time que for campeão da Libertadores, seja ele brasileiro ou outro sul-americano, vai chegar num gás incrível para disputar o Mundial. Porque o período que vem da final da Libertadores até o início do Mundial são poucos dias. O time já vai direto. Não tem aquele não aquele tem ato aquela de 6 parada meses, né? de Nós 5, 6 meses. vamos fazer o seguinte. Próximo ano de 2017 em contratações. Neste ano de 2016, o Flamengo gastou 29 milhões, ou seja, houve um incremento, vai haver um incremento aí de 4 milhões de reais. Não é pouca coisa não, é um jogador que você contrata. Bom. É um jogador que você contrata. Sim. Quer dizer, além de você ter a verba que foi disponibilizada nesse ano, no ano que vem você vai adicionar essa mesma verba mais 4 milhões. O Flamengo tem dinheiro. O Flamengo tem dinheiro, está bem estruturado, está bem organizado. Outra coisa, a gente fala muito pouco do Rodrigo Caetano. É um cara muito importante, que teve os seus problemas no começo, teve, foi mal em alguns momentos, foi. Mas assim como o jogador de futebol precisa de tempo para ganhar ritmo de jogo, o gerente de futebol, o diretor de futebol, ele precisa também. O presidente O presidente, Mas idem. isso teve com o Alexandre Matos também. O Alexandre Matos foi super criticado lá no começo, você lembra? Sim. Contratou não sei o quê. Eu falei, calma, o cara tá montando Tá um time. montando o time. E o Rodrigo Caetano, agora no Flamengo, ele conhece bem a estrutura do time. Ele sabe quais são as necessidades do Flamengo. Ele sabe onde ele tem que ir cirurgicamente contratar seus jogadores. O que foi você que não, o Simon, né, que falou que o Flamengo entra mais forte que o Palmeiras. Sabe por que eu acho que não é que eu acho que não. Que eu acho que é um adversário a mais para o Flamengo que o Palmeiras não tem, a questão do entrosamento. Porque a gente sabe muito bem, o Flamengo já prometeu contratações, está fazendo as contratações. O Flamengo ele vai mudar um pouco a cara dele em relação à cara da temporada passada. O Palmeiras não precisa perder o Gabriel Jesus, é verdade. Vai fazer falta. Isso vai fazer falta mesmo. E perdeu o treinador, que é o que dá a cara pro time. Não, tudo bem, mas é aquilo que o Quesada falou e eu também concordo. O Palmeiras está prontinho, do Cuca Gabriel ou do Jesus. Gabriel? Do Gabriel. Tá? Eu acho que com o Eduardo Batista o Palmeiras pode se resolver. O problema é o Gabriel Jesus. Mas é uma peça, o Flamengo não. O Flamengo está pensando, Benja, em algumas mudanças. Até no seu jeito de jogar. Com os jogadores que ele está contratando. Porque o Flamengo estava jogando num 4-2-3-1 e com a chegada de alguns jogadores, ele pode até mudar o seu sistema. Ele pode passar de um 4-2-3-1 para um 4-4-2, com duas linhas de 4. Já me perdi. Você entendeu? 4-2-2. 4-2-2 ninguém mais joga porque você tem que marcar as beiradas. Mas se tu Entendeu? pegar o Diego e o Conca, Então, se você e o for Rômulo e o Arão. a gente não sabe exatamente quais serão Entendeu? essas peças, entendeu? A gente não sabe. De qualquer maneira, vai ter que ter gente marcando as beiradas. Porque o Arão e o Rômulo vão jogar alinhados. Quem será que vai jogar por ali? Então, se for esse alinhamento com os jogadores marcando pela beirada, você pode mudar o sistema. E quando você muda o sistema, por mais que você trabalhe e treine, você precisa de tempo para que ele
dê certo. Ou seja, traduzindo o que o senhor Mani está falando, Por que favor, é praticamente a mesma coisa que você está falando. Minutos, já me perdi com ele. O Palmeiras não precisa mudar tanto porque ele é um time campeão. O Flamengo precisa de algumas mudanças porque ele não foi. Mas ao mesmo E tempo... pode mudar a forma de jogar, vai precisar de mais um zagueiro, porque precisa de mais um zagueiro, a temporada é longa, mais um volante, mais um homem de meio campo para ajudar o Diego a pensar, e o Arão também, o jogo nesse setor vital para um time de futebol. Então o senhor Mani tem razão. Só que assim, eu só vejo coisa boa pro Flamengo lá na frente. Não, eu também O vejo. Flamengo só tem a crescer, né? Claro, Esse acho que é um ponto importante mas também. Mas é isso que o senhor Mani está falando. Mas tudo o Flamengo pode... Importante. E não tinha estádio para jogar esse ano. O Flamengo era um time itinerante. E o engraçado é que caiu o rendimento do Flamengo quando recebeu o O Flamengo jogou no Pacaembu, o Flamengo jogou em Volta Redonda, o Flamengo jogou em tudo que é lugar. Brasília, Natal, Manaus. o Flamengo... Foi o melhor visitante da temporada. Eu acho que o que aconteceu com o Flamengo depois que o Maracanã foi reaberto, acho que foi uma coincidência com o desempenho do time que já estava na reta final do campeonato com a corda muito esticada, né, com o final do ano que foi muito duro para todos os times do futebol brasileiro, mas acho que foi uma coincidência de uma queda de rendimento que o time apresentou e aconteceria de qualquer forma em qualquer outro estádio. Vamos dizer aqui que o Maracanã prejudica algum time, né? Não, lógico que não. Então pode ter sido isso, uma coincidência com a corda esticada durante o ano inteiro, e aí começou a cair justamente quando o Maracanã se voltou para receber jogos do Flamengo. Agora, senhor Mani, mas é legal a gente ver o Flamengo, por exemplo, time forte, né? Voltando a jogar no Maracanã, mas eu acho que o mais importante de analisar o Flamengo desse ano não é dentro de campo, é fora. Flamengo, você não ouve mais falar que o mês, aquela história que a gente ouvia falar, tem 90 dias, até o Vampeta, quando falou aquela frase, lembra? Eles fingem que pagam, eu finjo que jogo, isso acabou. O Flamengo tem dinheiro, Não existe mais isso. o Flamengo tem dinheiro em caixa, o Flamengo hoje é um clube organizado, o Flamengo paga em dia, o Flamengo está pagando as dívidas. E isso, aí o dentro de campo é reflexo do que é fora. Claro. E o Eduardo Bandeira de Mello, até uma questão de uns 10 dias, ele deu uma entrevista dizendo que, acho que saiu no site do Flamengo, se eu não estou enganado, o Flamengo vai movimentar 33 milhões de reais nesse... Para não cair. Isso é mas não para ser campeão. Exatamente. Não para ser campeão. Agora, quem surpreendeu também, não foi uma surpresa, porque começou o ano, né? O Flamengo começou complicado, né, Simon? Perdeu o Campeonato Carioca, perdeu lá a Primeira Liga. Copa do Brasil. Foi eliminado da Copa do Brasil. Né? Aí o Muricy se parou, se afastou porque ficou doente. E aí ficou aquele negócio, pegaram o Zé Ricardo, será que vai, será que não vai? Vai indo, foi, o Zé Ricardo, né, entrou, se acertou, o Flamengo reforçando e tal, e o Flamengo terminou bem o ano. O Flamengo terminou bem, o Flamengo está classificado para a Libertadores, um time forte, ano que vem com um time mais forte ainda. O Flamengo foi uma surpresa para você, depois daquele começo de ano tão ruim? Foi. O Flamengo consegue se superar, não é, com o passar do tempo. É impressionante com a força da sua torcida. Por isso que eu falei, a melhor equipe, mais bem preparada para a Libertadores ano que vem, na minha opinião, é o Flamengo. Né? Que agora está com o Arão, contratou o Rômulo, Diego, se fechar com o Conca, que não está fechado, mas se fechar, Guerreiro e Marinho. Olha só, e do meio campo para frente o que é esse time. Tem um bom goleiro que é o Muralha, o Hever, não é? Pará, Hever e o Vaz, né? O Vaz e o Jorge. E o Jorge. Esse é o time do... É um timaço. E do meio campo pra frente, se fechar o Conca e o Diego. Então, acho que o Flamengo está bem estruturado, está organizando a sua estrutura financeira, o que esse presidente merece todos os méritos. Então, o Flamengo é um candidato em potencial das 8 equipes brasileiras, até mais do que o Palmeiras, na minha opinião, para ir mais longe na Libertadores. Ô, Wagner Martins, e além de tudo isso que eu falei, eu ainda esqueci de um detalhe. E o Eduardo é um técnico capaz, competente. Acho que ele vai conseguir dar jeito nesse Palmeiras. Agora o Flamengo não. Ele vai mudar algumas peças, ele vai ter que ganhar entrosamento para começar a jogar. Ok, vai ter o primeiro. Logo de cara você tem um campeonato estadual que dá para você botar o time para entrosar. A Libertadores, a fase mesmo que os times vão entrar, vai ser em abril.
Até lá o Flamengo já pode estar mais bem entrosado ainda. E quem sabe, muito mais competitivo do que no primeiro momento. Eu acho que ele possa estar. Olha aqui, entendeu? é Natal, é espírito natalino. Eu trouxe um tender pra você lá fora, Obrigado. um presente, que você sabe. Mas eu vou Só discordar totalmente de você, Fábio Sormani. Pode discordar, ué. Posso? Pode, Fico deve. feliz, fico feliz, Deve, fico porque feliz. por enquanto eu tô calmo. Você quer me deixar nervoso? Não, Você não vai ficar nervoso, não. Não, Hoje espírito não. natalino, Hoje Não, não. hoje eu por favor, prometi, por favor. em casa eu A prometi. sua mulher me pediu, pelo amor de Deus, que Dona no Cristina. Natal você manter a calma. Mas eu vou discordar de você. Eu acho que, eu acho que um time que perdeu a sua grande peça, que é o Gabriel Jesus, e o seu grande comandante, que é o cara que dá o padrão, que monta o time, ele não entra pronto. Ele entra, apesar de ter mantido 90% do elenco, mas é uma dúvida. Você não sabe como é que vai ser a reação do Eduardo Batista, diferente do Flamengo. O Flamengo vem com o Zé Ricardo e não acho que vai mudar tanto o time assim, não. O Flamengo não perdeu jogador nenhum. Flamengo, o que você quer comigo? Não encosta. Cumprimentar, Don't pô. touch me. Achei que você me bater. Te cumprimentar. Por quê? Eu acho que você fez uma observação muito importante. Não é fácil substituir um cara como o Gabriel Jesus. Eu acabei de dizer que o Gabriel Jesus, depois do Neymar, o grande jogador do futebol brasileiro, é claro que o time que perde um jogador desse quilate, ele vai sentir muito. É óbvio que sim. Eu acho que a gente vai voltar para aquela pergunta anterior. Quem que é mais importante? O que vai pesar mais, a saída do Eduardo ou do Cuca?